Se ela é uma matriarca e ele é um patriarca e ele tá num processo de construção de prosperidade, não tem como você ser um homem de 40, 50 anos e não ter prosperado. Você tem que ser muito frouxo, velho. Pra ficar 50 anos no planeta e não prosperar. Com testosterona 700, 800, você não vai prosperar com 50 anos no planeta? Você tem que ser muito burro. O que você considera prosperidade, assim? Você sair da Independência? condição inicial e tá numa condição muito superior. Você transformou aquelas Concordo. condições iniciais Não, concordo. em algo muito mais vantajoso. A menos que o cara tenha falido, sei lá, ou tenha acontecido uma tragédia mais pra frente, né? Normalmente, esse tipo de coisa acontece porque ele não tem uma parceria forte com a esposa, porque a esposa ela detecta a ruína muito antes. Porque o sistema feminino Concordo. é construído pra ver fragilidade. Porque elas têm aversão a risco. Sim. Como a mulher busca segurança, Elas farejam insegurança. ela fareja, tipo, cara, isso vai dar errado, não vai aí. Se o cara tem um matrimônio real, de união, ele fala assim, mas por quê, cara? Tá tudo dizendo que vai dar certo. Eu não sei, cara, mas tem cheiro de peixe podre no ar. Ela saca. Eu falei isso no podcast lá, por exemplo, que eu fui no Kudu. E, cara, na hora que eu segui o conselho da minha esposa, minha prosperidade, eu tava prosperando já. Mas depois que eu casei, que eu comecei a ouvir os conselhos que ela me dava, que ela fala, cara, eu já te falo isso há 3 anos. Se não tiver um propósito hedonista, novamente, né? Exato. Se não tiver Os dois estão no caminho da virtude. Exato. Se não tiver- Patriarca e matriarca. É isso. Patriarca e matriarca são 2 indivíduos, homem e mulher, no caminho da virtude. A minha prosperidade multiplicou por 100 depois que eu comecei a ouvir os conselhos dela. Toda vez que eu vou em algum lugar, eu pergunto pra ela, o que você acha? Eu quero saber o que o seu sistema me diz sobre isso. Entendi. Aí ela fala, acho legal, não acho legal. Você considera que a mulher tem esse papel mais conselheira em Sem comparação? dúvida. Sem dúvida. Elas têm acesso a coisas que os homens, cara, você vai precisar 10 anos pra entender o processo todo que ela recebe por intuição de graça. Sim. Ela fala assim, cara, não faz isso. Não faz. E ela Pode ser usado por bem ou por mal isso. pode ser usado por bem ou por mal. A matriarca sempre usa por bem, porque Entendi. ela tá em aliança com o sagrado. Interessante. Entendeu? Você considera que a maioria das mulheres estão usando por mal hoje em dia? A maioria, sim. Só que a maioria não precisa ser a história de quem tá vendo o podcast. Não entendi. A maioria, a história da maioria, Ah, tá, sim, entendi. não precisa ser a história de quem tá ouvindo o podcast. Porque a história da maioria é a história das pessoas que não sabem que existe o caminho da virtude. Se a pessoa fala assim, eu quero ser um patriarca, ela se predestinou a ser um patriarca. Isso é outro paradoxo teológico. Livre-arbítrio ou predestinação? Tá? O destino é predestinado quando você escolhe. Ou seja, livre-arbítrio é o primeiro passo da predestinação. Entendeu? Mais ou menos. Quando eu escolho ser algo, eu iniciei um processo para me tornar esse algo. Eu me predestinei. Predestinação existe, então, É como consequência do fruto. livre-arbítrio. Então, um lado da moeda é livre-arbítrio, outro lado é predestinação. Um jogador profissional de tênis, ele se predestina a ser um jogador profissional de tênis quando ele iniciar a fazer a primeira aula de tênis. Primeira escolha. No momento que ele escolheu vou jogar tênis, ele se predestinou a ser um jogador. Uai, seu app de vídeos curtos.